Paulista, regimento Tiradentes, que é filiado em Caçapava, o 6º Regimento de Infantaria. Esse foi o primeiro regimento com 5.000 homens. Partiu dia 22 de julho de 44. Com 16 dias de viagem até a Itália, e eles entraram em combate. Dia 16 de setembro de 44, eles fizeram os primeiros avanços, os primeiros ataques com as tropas alemãs. Nós não lutamos com outros soldados de outros países, a não ser da Alemanha, que a Alemanha fazia parte do eixo, quer dizer, dos 3 países mais fortes daquela época. Era a Alemanha, Itália e Japão. E nós, das Nações Unidas, era Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Canadá, uma porção de vários países. Como se diz, as Forças Unidas, Nações Unidas, contra as forças do eixo. Assim que chegou o 6º RI, e entrou em combate, partiu outro mais 2 regimentos. Partiu o primeiro RI, o primeiro regimento de infantaria, o regimento Sampaio, que é o regimento do estado do Rio de Janeiro. E o terceiro é o regimento Tiradentes. É o 11º regimento Tiradentes, o regimento de Minas Gerais de São João do Rei, que justamente é o regimento que eu fui incorporado nele. Esses 2 regimentos partiram, então, no dia 16, aliás, no dia 22 de setembro de 44. Juntaram-se, então, os 3 regimentos na Itália. Cada navio levava 5.000 homens, fora a tripulação. De modo que cada navio colocava 6.000 homens. 5.000 homens. Os soldados da força e os tripulantes. Então integrou 15.000 soldados na Itália, 2 regimentos. Mas posteriormente, nesse mesmo ano de 44, foi mais 10.000. Fazendo um total, então, de 25.000 homens da Força Expedicionária Brasileira. 25.000 homens soldados brasileiros. A divisão, uma divisão. E todos os 3 regimentos que foram primeiro, todos entraram em combate. Os outros, que foram posteriormente, alguns entraram. Você agrega, porque foi seguro. Mas, como eu mesmo, a tropa que eu fui, nós lutamos 329 dias. 329 dias. 8 meses de trincheira. Nós tivemos em trincheira.
eu passei na trincheira. Calor, muito calor. Aliás, quando chegamos lá, logo já começou o inverno. Passamos muito frio, depois muita chuva. Esse tempo de outubro, novembro, dezembro, muita chuva. Aliás, quando chega dezembro, janeiro, já começou a cair neve nos Apeninos. Porque nós, quando fomos, os alemães já tinham se encurralado aqui nos Apeninos, no Monte Castelo. O monte era o PG das tropas alemãs. Então nós passamos, foi feito até essa data de dezembro, fizemos 4 ataques. 4 ataques, os 3 regimentos passou, vamos fazer 4 ataques. Os 4 ataques fomos todos rechaçados. Sofremos muito, mas muito sofrimento. Calor, frio, louco, lama. Nós ficamos tudo esse tempo. Só em buraco, só em trincheira. Não tivemos uma hora de passar um sono gostoso, massado, qualquer lugar. Os brasileiros dizem, os que não sabem, dizem, brasileiro foi lá para passear, para fazer história, mas não lutaram. Mas não quiseram ir, porque falaram isso e não quiseram ir. Naquela época, quando o Brasil declarou guerra, dia 22 de janeiro, o Brasil cortou os contratos que tinha com os países da Europa de transporte de comércio, dia 22 de janeiro. Mas quando chegou até o dia 22 de agosto desse mesmo ano, os alemães afundaram em plena água brasileira 13 navios. Já tinha fundado 2 livros de navios por afundar. Afundaram 15 navios cargueiros, onde tinha 2 passageiros, mulheres, crianças. Eles afundaram em poucos meses, de janeiro até agosto, o Brasil cortou o comércio que eles afundaram, nesses 15 navios. Já foram pedidos, já nesses 7 meses, eles deram esse prejuízo. E ao todo, depois ao todo dos navios que eles fundaram 35 navios brasileiros. Bom, para mim chegar logo às perguntas. Eu entrei em combate dia 2 de novembro de 44. E ao final, até o dia 8 de maio de 45. Passei por todos os sofrimentos. Muito frio, gelo, cansaço. E o pior de tudo, a gente estava rodeado de perigo. Perigo de morrer, se tiver, a pessoa for muito medrosa, ele não precisa tomar tiro, ele morre de medo já. Porque aonde estava o perigo, estava dentro da trincheira. Podia cair uma bomba perto em cima dele, como aconteceu de muitos veteranos. Que veio ali, uma caiu dentro do buraco, saiu. Eu mesmo, da minha companhia, caiu 2 bombas dentro do buraco da trincheira. Porque na trincheira lá não era igual foi feito aqui, no Brasil, no estado de São Paulo, valeta.
aqui não. Cada um fazia o seu buraco, seu grupo. Cada um fazia o seu grupo. Então ocupava 2 ou 3 pessoas a sessão de morteiro. Então eu era da sessão de morteiro. A minha função era municiador da metralhadora ponto 3. Eu carregava fogo, eu carregava fogo. Além de carregar meu foguete, meus apetrechos de guerra, eu carregava mais 30 ou 35 uma lata já de assim, uma malisa cheia de munição. Então a gente passando por tudo esses perigos, mas o perigo pior estava junto com nós. Não era só de bomba cair, levantava, podia já andar, porque os alemães faziam muita mina onde passa. No lugar que eles cismavam que ia passar tropas por aí, eles minavam o terreno. E essa mina que eles faziam, ela não matava, mas ela tirava do joelho para baixo, ela torava duas pernas. E se fosse rastejando, matava, porque ali a bomba vinha debaixo da rede. Então a gente tinha o perigo, tanto de cima, de bomba, como de lado, e eu tinha mais o perigo se nós não largava dele. De jeito nenhum, não podia largar de maior perigo. Estava com nós, e era pé de trincheira. Estão escutando bem? Sim. Eu estou gostando do silêncio, viu? Eu estou gostando da vossa direta, a vossa educação que vocês têm. Eu estou gostando porque não é em todo lugar que a gente faz uma palestra e nos diz os pensamentos da gente. Eu estou devagarzinho, não. Eu estou notando muito e agradeço então esse comportamento. Obrigado. Olha, esse pé de trincheira paralisava a circulação, aí o frio. Eu começava no pé e ele não percebia porque eu não doía. Quando a gente percebia qualquer coisa de dor, era quando a gente procurava sair de trincheira, não podia mover a perna. Então aí já estava lá dentro e não tinha cura. A cura era amputar as pernas. Já era política, ia para o hospital e amputava a perna. Onde aconteceu de muitos soldados brasileiros serem amputados a perna, voltaram por causa desse indivíduo que não largava daí. E era muito difícil, não nada. Bom, se eu não comer comida fria, no tempo de gelo, janeiro, fevereiro, gelo, de média, de precisar fazer outro grupo a parte, porque dia pisante, né? Aquela neve deixa ele para fora, ela ia ser disputando. Então a gente precisava abrir outro grupo à parte. Então a gente passava, além do frio, molhado de noite, comer comida fria. Muitas vezes, nos ataques, a gente ia fazer ataque toda noite, ataque de patrulha na terra de ninguém. Não fizemos ataque mais geral, assim, para tomar o terreno do lugar dele, não. O ataque era, a luta era na terra de ninguém. Quer dizer que a terra, esse espaço que ficava entre eu e aquele último lá, que é a extensão de terreno que as tropas brasileiras tomavam, eram mais ou menos de 15 a 20 quilômetros, né? Mas era 15 quilômetros. Era a distância. Agora, esse espaço que dependia do terreno, era às vezes 1 quilômetro, ali até menos, talvez podia
descobria lá uma trincheira dos alemães, uma casa-mata deles, a gente descobria, sondava bem, depois na outra patrulha, a gente ia fazer a patrulha de golpe de mão. A patrulha de golpe de mão a gente tinha que ir lá, em cima dele, matar ele lá, jogar bomba lá dentro da casa-mata dele, ou ficar prisioneiro morto. Tinha essa patrulha, e tinha que fazer essa missão. E eu fiz diversas, mas felizmente nunca aconteceu, a não ser infelizmente, às vezes o próprio companheiro não adequado, depois não deu certo de fazer um voto de não perfeito, aí a gente saía no prejuízo, que muitas vezes ele desafiava, descarregava também. Não ia aceitava, né? Mas de matar, em patrulha nunca matava. Mas foi nos ataques. Né? Então a gente tinha essa luta toda noite. Não era do pelotão da gente, mas era da companhia, do outro. Então sempre, toda noite tinha. Até passar o inverno. Quando passou o inverno nós sofremos muito com os alemães. Os alemães judiaram do brasileiro no inverno. Judiaram todo. Porque eles eram acostumados e de zona fria. Eles conheciam todo o terreno. Eles já estavam com 3, 4, 5 anos de guerra. Então eram todos veteranos de guerra. O brasileiro estava fazendo estreia, não sabia nada. Tinha conhecimento das árvores, chegava lá, poucos conhecendo das árvores, tudo mais. Não tinha aquele traqueiro malicioso que depois, posteriormente, fomos aprendendo com ele, né? Mas quando passou o inverno, aí nós atacamos o Colômbia. Mas aí também tivemos a ajuda da aviação. Foi a primeira vez que a aviação brasileira pôde ajudar em linha de frente, eles puderam ajudar as tropas brasileiras em combate. Foi dia 21 de fevereiro de 1945, quando nós atacamos Monte Castelo, o quinto tarde. Mas tomamos. Aí não deram mais, então, descanso para os alemães. Depois do ataque, nós derrubamos Monte Castelo, aí tomamos toda aquela cidadezinha perto do Monte Castelo, Castelo Novo e outros lugares. Eles se concentraram, saíram do Monte Castelo e se concentraram depois dos Apeninos. Esse Monte Castelo fica na cordilheira dos Apeninos, bem em cima. Eles saíram dali e se concentraram no Arejado dos Apeninos, em lugares também em cima de uma montanha. Se chamava Montese. E esse Montese, o meu regimento, o Ouro Zerli, atacou direto esse dia do ataque, que foi dia 14 de março, já também de 45, 1945. Até temos aqui uma fotografia tirada antes do ataque. Nós tomamos uma refeição. Tomamos uma refeição, olha. Esse soldado aqui que está com essa marmita aqui, esse que está aqui à esquerda, aqui, sou eu. Sou eu. Na trincheira, aqui nós estamos na trincheira. Aqui o meu sargento e esses dois aqui eram os telegrafistas. 2 telegrafistas. Eu estava, peguei as horas de
na minha refeição. Com este caneco, você vê ali na minha mão aqui. Depois que a gente vai vir aqui, vocês vão olhar. E essa marmita aqui, eu levei do Brasil, do Brasil de trazer essa marmita. O caneco é a marmita. Eu não posso erguer o braço porque eu não tenho mais força, nem no braço esquerdo, nem no direito. Não viu? Acabou a minha força. E olha aí. Então, esse caneco e essa marmita, eu te digo que a pessoa que o pescador, caçador, pescador, e a pessoa que vai em guerra, eles são os mais envidiosos, né? Então, eu tenho mentira para contar, vai virar para vocês. A morte, eu tenho a prova, trago fora, trago a prova para vocês saberem o que foi mentira, não. O negócio é verdade. É verdade. E tenho aqui a minha lista. Olha, eu tenho aqui esse quadro que traz o meu tempo de serviço, o meu tempo de campanha, expedido pelo Ministério da Guerra. Não é mentira. Aqui está o tempo de guerra. Pode ver o que quer ver, pode ir passando, pode vendo, vai passando. O tempo que eu tive, o tempo de guerra, não é o meu certificado militar, não. O certificado militar é outro. Foi o certificado de campanha. Depois eu tenho aqui, eu tenho aqui o diploma da medalha. Esse diploma também. Vou ver, vou passando para vocês, vou vendo aí, vai passando para lá. Depois vou passando grande, aí vai passando. Ele vai passar aqui atrás depois? Esse é um navio que passou. Tinha 3 navios dele. Esse navio, qualquer deles, é o que transportaram a tropa brasileira. Carregava 5.000 soldados. Então, esse é o navio, o General Davis. O navio que eu tive essa felicidade de viajar por onde fui e vocês no belo navio. Aqui tem 3 soldados. 3 soldados. Este chama-se Benedito Nunes da Costa. Faz 2 anos que ele faleceu. Ele é ex-combatente. E ele é irmão da minha esposa. Ele aqui tem um pequeno romano. Pode agarrar. Esse do meio sou eu. Esse globinho aí. Estava eu de japonês, que era muito. Ele era minha casa de japonês, ele cantava só de japonês. É o japonês. E esse aqui é primo da minha esposa. Esse soldadinho pequeno, ele era pequeno. Mas ele se pegou com um alemão grande. E brigou com o alemão de noite, num PA que ele estava fazendo. Ele estava fazendo um PA. Quer ver? Ele estava fazendo um PA. Um posto avançado. Ele acabou de posto avançado. Posto avançado, PA é quando vai só. Tem soldados, depois da parte de Deus. Nós é 6, 8 soldados, vai
viagem de gente, o local lá, qualquer, tirava e fazia uma fazer assim, um serviço de pegar as forças avançadas, ficava lá 2, 3 horas, 4 horas, e quando a voz que recebia, ele ia tirar para escutar o dia dele patrulha inimiga. Aí então falava com o barco, eu tenho, podia eles fazerem peso ou a gente preso. Aí sucedia esse negócio de força avançada. Então ele estava tirando o PA dele na esquina de uma casa. Só que na frente, na casa. De frente com o inimigo. O inimigo infiltrou por detrás da prisão e veio por detrás dele. Ele veio que chegou. Amém de Deus. Aqui é a casa. E veio, ele estava aqui. O inimigo veio, infiltrou, veio por aqui e chegou por detrás dele. Ele estava, os dois, ele e o companheiro dele, com uma metralhadora. Esse inimigo. E o alemão veio por aqui. Veio em cima dele aqui, deu voz de prisão. Deu voz de prisão, com uma metralhadora na cabeça, né? Chegou aqui perto do virou e já gritou. Então ele se mexeu para sair do buraco. Estava muito frio. Mas quando ele sair, ele pôs as duas mãos na metralhadora dele. A metralhadora, uma .30. Ele pegou assim, levantou de pé, meio depressa assim, e levou na barriga do alemão, que estava aqui. O alemão pulou para trás. Aí ele dava jogada, o alemão também atirava, ninguém atirava, acertava o tiro. Um para cá, outro para cá. Quando o alemão saiu para correr, vou correr aqui, vou pular para cá, ele pegou o alemão. Aí se pegaram. Lutaram, mas o alemão, antes de correr, deu uma rajada. Não veio na passagem, ele deu uma rajada. Acertou nas nádegas ali, assim, que atravessou do outro lado. Não foi grave nada, pegou só time, né? Nas nádegas ali. Ele não percebeu na hora. Depois que foi, ele atirou ali na começar e derrubou o alemão. Mas não foi ver se matou, não matou. Depois foram ver, não acharam nada. Mas ele foi para o hospital. Mas ele brigou com o alemão. Antes do alemão correr, ele se pegaram. Mas ele não se entregou, não. Ele era pequenininho, mas era corajoso. Ele é corajoso e não rápido. Ele saía, ele ia patrulha. Ele largava a patrulha assim e ia correr. Ele ia as casas-mata alemãs. Era muito corajoso. Então a gente tinha, os brasileiros brigaram, fizeram muitas coisas como se de heroísmo mesmo, defender outros patrulhas, cada massa fazer ataque de golpe de mão, foi feito muito. Os brasileiros estão morreria, muito claro, na guerra morria. Mas sempre quando havia esse ataque, essa coisa, vinha prisioneiro também. Eles matavam, mas sempre faziam. Olha, foi isso importante na minha defesa. Bom, esse caso de guerra, esse coisa tem muita coisa para contar, viu? De sofrer, de ataque, de coisa. Fome não passamos a não ser nos dias de ataque, quando os ataques eram prolongados, ali mais de 6 horas, ali já começou ataque de Montes, nós começamos o ataque às 8 horas da tarde. Às 8 horas começamos os ataques, para
a noite inteira. Não cessou 5 minutos de folga para o casamento aí, em cima do lado. Nós subimos o morro. Quando subimos lá em cima, que nós entramos na cidade, aí nós já tomamos uma mala lá, um ninho de metralhadora do tamanho, por peso, onde causou até trouxe esse cativo aqui é alemão. Quando nós subimos o cavalo e subimos lá cima, nós prendemos um pelotão, 30 e poucos homens, e nós prendemos a nós. Eles fizeram fogo em cima de nós à noite. E nós prendemos. Então, ainda trouxe esse cachorro, comandante do lado dos alemães, do pelotão de metralhadora que estava. Esse capítulo aqui, de lembrança do ataque de Montes. Eu até tenho um curso aqui, mas eu tenho quase que bem depois do Metralha, da Anfarte, mas eu recebi um diploma da Itália. Um diploma da Itália, lá de Montes. Aqueles que pertenceram o ataque do Império, que foi tão duro. Olha, os brasileiros tiveram esses 7, 8 meses de linha de frente, e nos ataques de setembro que fizeram no Monte Castelo, 4 meses que nós tivemos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que nós tivemos lá, foi feito 4 ataques, inclusive 4 ataques, o 2 ataques. E o ataque que nós fizemos em Montes, caiu em Montes, foi gasto em Montes, o dobro de bomba que a tropa gastou, né, Montes, foi o dobro do que nos 4 meses que nós ficamos em Monte Castelo. Imagina, em 36 horas de ataque. Então, o Montes foi a batalha, um ataque mais sangrento, mais terrível que foi feito na Itália foi Montes. E eu participei desse ataque. E até então tem até diploma para aqueles que tiveram um ataque do Montes. Agora eu vou te mandar e vou dar uma liberdade para vocês. Vou dar uma liberdade para vocês de fazer a pergunta. Porque você me ajuda, porque eu esqueci muita coisa, né? Então tem muitas coisas que vocês querem saber, muita coisa que eu não lembro. É uma atividade difícil de lembrar de muita coisa que me passou. Então vocês vão matar esse interesse de saber uma coisa que eu não falei, que eu falei do que eu tenho, vocês vão conquistar no mundo. Olha, acho que pode perguntar. Tá arrumando uma... Para seguir, inclusive, medicando, para ponto 30, não era da ponto 30. Mas trabalhava quando entrava na defensiva, eu entrava na ponto 50. Eu tenho essa aqui foi a ponto 30. Tanto sabe que era 2 quilos. Essa varinha aqui era da ponto 50.
tinha outra função. Ele que cada tiro era uma bala. Essa incendiária ela não debatia. Se ficava de resistência, ela explodia e fazia fogo. A outra é só era perfurada. E a outra era traçante. Ela saía, o peixe ela comia e ia minando. E ia para guiar os fios das outras fios que a gente tirava no local. Então essa coisa de infância era muito importante. E era a metralhadora que tirava tanto de fora de função, porque acertava na barca e ela arrebentava na barca. Então ela tem um poderio fora de sério essa função. Querem ver, mas passa meio rápido. Bom, vamos ver. Eu até vou tirar o calor. Eu vou tirar o celular. Aqui eu faço mais forte. Senhor Vitório? Mais forte. Bom, Calma, Celso. Vitório? faz a pergunta. Durante as lutas, os alemães eles preferiam atirar na hora mesmo, ou eles levaram algum soldado, algum colega seu preso para... Eles preferiam atirar na hora? Ou eles pegavam alguém e levavam preso para algum lugar? Tudo dependia do momento. Né? Tudo dependia do momento. O soldado está na guerra. Ele vai quer matar. Ou morrer. Qualquer coisa. Então, a gente procura a gente na guerra não dar sopa. Não deixar o inimigo ver. O inimigo veio hoje, se ele não atira, ele marca a posição. Porque lá, depois, porque outra hora, eu vou fazer uma batalha civil, qualquer coisa, ou eles começam, então, a amarrar o fio de morteiro. Porque ele marteia, mas comunica as pessoas de morteiro, sai e vai no meio do próximo. Faz um movimento ali, põe lá uma meia dúzia de motivos para tirar daquele setor ali. Então aí é prejudicial. Então assim, a gente deve impor o inimigo na terra de ninguém é atirar. Porque aquele que atira primeiro, né, vê primeiro. Então tudo depende da ocasião. Agora se você vê só um inimigo que vem vindo, se ele vem vindo armado, pode deixar ele pega e se atira o fuzil. Ele dá um tiro nele, porque ele está armado. Mas se ele vier desarmado, como ele vem desempregado, nem com dentro, qualquer coisa na mão. E às vezes vem desarmado. Ele vem desarmado, deixa ele chegar perto. Está desarmado, não atira. Aí você faz prisioneiro. Então tudo depende da iniciativa do horário e da oportunidade de fazer, de matar, de atirar ou não. O senhor conheceu alguém da resistência italiana? O senhor conheceu alguém da resistência italiana? Olha, italiana, nós não tivemos resistência nenhuma. Porque antes de nós ir, a tropa italiana já começou a se revoltar contra a força dele e passar para a natureza. Foi se entregando, então a força italiana acabou. Ficou muito pouco por causa de uma tropa que os alemães puseram lá na frente do Rio, para brigar com esses ficaram lá com as forças italianas. Mas nós, brasileiros, na Itália, depois que nós tivemos,
Nós tivemos um italiano que se entregaram para ajudar nós. Para lutar com nós e nós servimos muito e eles prestaram serviço bom para nós porque eles conheciam o terreno. Bom? Outro. Né? Como o senhor conheceu sua mulher? Ah, minha mulher, eu não cheguei nem a conhecer, nem até antes de conhecer. Olha, minha mulher, eu comecei por internet de fotografia. Quando acabou a guerra, e o irmão dela tinha passado por outro movimento. Quando acabou a guerra, eu levei no militar. Você estava. Eu já antes de você queria negócio de ajuda, mas a mulher fiquei conhecendo, depois que eu fui deitado. Mas ela mandou uma fotografia do irmão. E o irmão, então, quando a guerra, foi mostrar lá para o filho dele, foi mostrar lá a fotografia da irmã dele. Por isso que eu fiquei de lado, né? Fotografia, várias coisas, mas eu mas ele pegou a fotografia, tirou a carta do pai e disse, aí na lista, aí reconhecendo minha esposa, a minha irmã, eu quero conhecer. Peguei a fotografia, mas ele era muito maior, ele gostava de pegar a gente. Ele era nada. Ele era magro, mas tinha magro. Ele gostava de lutar comigo, mas ele não receia também. Mas eu peguei a fotografia e afastei o corpo dele e beijei aquela fotografia. Eu beijei aquela fotografia, ele ainda falou assim, me dá a fotografia aqui, ela não é outra. Irmão, eu não vou entregar mais, porque eu vou estando lá, eu vou casar com você, mãe, e não chamo você para fazer um nome. Eu vou chamar você só de cunhado. E a casa do outro. Aí ele, maneiro, insistiu muito, deixou, e paguei a fotografia. Peguei, pegou ali, vai, pus ali, paguei. E ele veio embora. Ele veio embora e depois ele foi o primeiro que me botou primeiro. E ele foi incorporado no sexto nariz. Depois ele levou 2 meses, 4 meses, né? Depois que ele veio, eu ainda fui cá. Eu fui um training, fui passar um mês em Roma, por conta do exército. E eu fui um mês em Roma, aí fui lá, conheci aquela igreja de Roma, depois eu conversei com o Papa. Tenho a bênção do Papa que eu escrevi com ele, e o dois. Conversei com ele, o Papa, tem tudo isso. E quando eu voltei, então aí meu casamento deu. Depois que nós chegamos, eu tirei 20 outubro, dia 7 de outubro de 40. Eu cheguei em Itapetininga. Dia 2 de novembro foi que eu fiquei com a minha esposa. 2 de novembro. Então eu conversei com ela. Dia 2 de novembro, conversei bastante. Conversei com ela lá no cemitério. Lá dela
conversando então com a companheira dela e coisa. Isso aí é tudo uma. E conversei com ela em novembro, depois conversei com ela dia 25 de dezembro, no Natal. Depois fiquei conversando com ela bastante, fiquei dia 1º de janeiro, nessa romaria. Fiquei conversando. Então conversei bastante com ela, foi 3 vezes. E vi ela então, também conversei com ela quando foi o meu sonho me chamou, foi em casa, depois conversou lá, depois eu fui lá na casa dela. Mas eu conversar com ela mesmo, fui 3 vezes. 3 vezes eu conversar com ela, foi em janeiro, passou janeiro, quando foi dia 16 de fevereiro, eu já me casei. Eu namorei 90 dias, não foi nada, não namorava, nem na mão, era duro de pegar naquela época, pegar na mão, pegar de fumada. Mas foi a mulher que me deixou minha vida. Eu não gostei de me lá, eu gostei meio sangue, demorou, sabe, a formar na minha vida. Mas foi uma mulher importante que Deus tenha dado até você, que me deixou minha vida. Eu vivi com ela 67 anos. 67 anos de conviver com a minha esposa. Nunca fizemos nada de tarefa, nada. Então, tive sorte. Casei com namorar, mas tive sorte. Quem mais? Quantos soldados voltaram da Itália junto com o senhor? Como é que é? Quantos soldados voltaram da Itália junto com o senhor? Os que foram voltaram quase todos, porque na Itália, desses 25 mil homens que foram para a Itália, morreram 475 homens que morreram em combate. Quantos? 475 homens que morreram em combate. O Brasil esteve na guerra. Depois o senhor voltou para o Brasil, o senhor subiu de patente, se aposentou, o que aconteceu depois que você voltou para o Brasil? Depois o senhor voltou do Brasil, o senhor subiu de patente. O que aconteceu quando o senhor voltou no Brasil? Olha, eu quando eu voltei do Brasil, eu queria muito ter a minha vida independente. Eu não queria ser empregado porque eu toda a vida, eu nasci na zona rural. Foi aquele campo, como a maioria da época, era um soldado, a maioria dos soldados era da zona rural. Era tudo retirado, acabou, e hoje eu fui e estou até hoje. O que eu fui, eu estou hoje. Falando a mesma coisa, não sei nada, eu continuo e com orgulho, sou caboclo. Mas sou aquele caboclo, fui soldado, fiz serviço que merecia, mas o exército não viu, os comandantes nem consideraram o serviço que eu fiz. Mas eu poderia ter sido um coronel aposentado. O que aconteceu para muitos. Mas para mim, sargento da Paulista, no regimento de Minas, e os meus comandantes eram todos cariocas. Então acho que não deram muito valor por ato de bravura que eu fiz. Eu cheguei então, até escrever um livro. Falei, isso meu livro não veio? Não veio, mas eles já chegaram a conhecer, que eu já passei por isso. Tá. Eu cheguei até escrever um livro explicando o que me aconteceu na minha vida
anos depois, que eu achei, foi possível tratar da minha vida depois, queria um desenho do meu pai, por exemplo, para aqueles que quisessem continuar na vida, na lavoura e coisa, ele dava 25 hectares de terra para escolher o decreto. No joelho, ele viajar para o Rio, São Paulo, depois de Papagaio, até hoje, não sabe. Não sei que lugar que o pai vai acabar, então, quando aí acabou o dinheiro, eu fui procurar emprego, eu digo para mim, difícil. Eu, com todo o meu dinheiro, eu já estava com mais de 30 anos de idade. Eu já conheço mas não estou justificada, eu fui herói. Mas não tem a lei, não sei o quê, então fui desprezada ao tudo. Até que nas repartições públicas fui desprezado. Eu entrei na Sorocabana, mas não assim, com um favor de merecimento que eu tivesse. Entrei meio na nada, não consegui. Eu entrei na Sorocabana, trabalhei 20 anos, me aposentei, depois que eu me aposentei, fui tratado como direito militar. Aí também, então, eu consegui também. Ser reformado, não reformado, era para ser reformado, a lei não era reforma, mas ele era pensando. Eu teve então 2 votos. Outro? Eu gostaria de saber se o senhor conheceu o Max Wolf. Eu gostaria de saber se o senhor conheceu o Sargento Wolf. Conheci. Conheci, conversei com ele. No dia que ele morreu, ele passou em frente eu estava na indústria de show, na minha encargadora, cedo. Ele passou 6 horas dele, veio só um corpo ferido, morto. Então, eu tinha ficado com ele fazer uma pastilha que ele foi fazer. E ele foi lá entrar em quarto, ele foi por trabalhar e morreu. O senhor é capitalista? Ah, meu Deus! Um soldado recebo do exército. Se o senhor matou muitos alemães, Sempre aparece, né? morreu Mussolini. Eu não sei se uma reunião, porque eu era da
associação de metralhadores. Eu fiz muitos jogos, eles estavam atacando, ele está atacando, ele está atacando, mas ele não vai lá ver se morreu ou não morreu. Né? Porque o meu fuzil, que eu carregava com ele, tiro do jogo, não tem nenhum vivo. Então eu usava o metralhador, eu usava a metralhadora. O Ministério lá na foi, eu usava a metralhadora. Eles estavam atacando os viajantes. Ele esperava o meu atirador, o vinho com a metralhadora, ele dá vida. Lá, eu pegava o metralhador e esperava o metralhador. E eu mandei não ficar. Pegava ele, eu não jogava. O senhor e o seu grupo receberam alguma homenagem na Itália? Olha, se eu fosse... Daqui? Doutora, vem cá. E atrás do senhor, sua roupa? Como o senhor se comunicava assim, com os italianos sobre as bases, assim, seus aliados? Como é a comunicação? Isso. Nós, na linha de frente, Mano, só tava na